Oba, bom? Como vocês estão, meus lindos, nessa linda tarde, ou nessa linda noite, ou nessa linda manhã? Eu vou trazer um mangá novo pra vocês que atualmente tem 35 capítulos. É pouco, mas ele realmente vale muito a pena. É um dos melhores mangás de romance que eu já vi na minha vida. E agora eu te pergunto, o que você faria se a pessoa que você mais gostasse também fosse a sua cantora favorita? E aí, ia ficar com medo de falar com ela? Ia falar com ela tranquilamente? Ia se apaixonar por ela? É isso aí que a gente vai ver nesse mangá. Então, antes de mais nada, arruma essa postura aí que eu sei que você tá todo torto, toma um pouquinho de água e vem comigo. A história já começa com o nosso protagonista com um olhar de perplexo. Mas na próxima cena a gente entende o porquê. Ele tá encarando a nossa protagonista que tá sentada num banco do metrô. E pra falar a verdade, a gente entende porque ele tá perplexo. A protagonista é simplesmente sensacional. Uma das personagens mais bonitas eu acho que já criadas pra esse tipo de mangá. Na minha opinião, é claro. O nosso protagonista senta na cadeira do metrô, começa a encarar a menina e já começa a pensar: nossa, mas eu encontrei ela tantas vezes antes, o que será que ela faz essa hora no metrô? E mais uma vez nos encontramos novamente no último metrô. Depois de um tempinho, o prota voltou a encarar a menina. Então ele começou a analisar ela e reparou que ela sempre carrega um estojo de música, com muito provavelmente uma guitarra dentro. Então ele chegou à conclusão que provavelmente ela deve fazer parte de alguma banda ou algo assim. Só que enquanto ele estava tirando suas conclusões, ela já olha pro lado, e ele fica todo envergonhadinho. Então nosso protagonista ele tem um momento meio sad boy, onde ele fala que mesmo encontrando ela todo dia, isso é só coincidência, não pode ser o destino. Então ele diz que vai escutar uma música para relaxar, e já vai ficando todo animado e se perguntando: será que eu escuto aquela música novamente? A música que ele estava se referindo se chama Dark Planet, da banda Long the Afternoon, e ele já vai ficando todo animado escutando ela, porque aparentemente essa é sua banda favorita. Mas como a banda ainda não é tão conhecida, ele começa a se lamentar e ele fala que queria muito ter alguém para conversar sobre a banda. Mas ela é uma banda ainda pequena, então talvez as pessoas ainda não conhecessem. Mas mesmo assim, ela era sua banda favorita. E é quando ele começa a analisar o fone de ouvido dele, e ele acha que o fone está muito baixo no dia de hoje. Então ele pega no celular e aumenta a música no máximo. Então ele já escuta no pé do ouvido dele: Ô amigão! Ô amigão! Ele já leva um susto e quando ele olha pro lado, ele vê que é a menina que ele estava encarando. Então ele já fica todo nervoso e ele fala: não, o que eu posso te ajudar? Por favor, me fala. E ela olha, encara ele e fala assim: então, amigão, tem como você baixar o seu fone de ouvido? Porque eu consigo escutar do outro lado a música. E na verdade não tá no fone de ouvido, tá no seu celular. Então o protagonista é um funkeiro médio, que fica escutando o celular dentro do ônibus sem fone de ouvido. Safado esse protagonista. Bom, continuando, ele fica totalmente desesperado quando percebe que realmente ele estava escutando a música sem o fone de ouvido. E a nossa protagonista já olha pra ele com um olhar de desprezo total. Depois de um tempo, ela quebra o gelo e pergunta pra ele: ei, você gosta realmente dessa música? E ele fala: o quê? Ela: sim, exatamente, dessa música, do Long Afternoon, você gosta deles? Eu também gosto dessa música. Então o nosso protagonista ele já fica totalmente entusiasmado. E já sai correndo atrás dela e perguntando: é sério? É sério que você é fã deles também? Eu não acredito, eu nunca tinha achado uma pessoa que fosse fã deles. E ela responde: eu meio que sou também, eu acho. Então ele fica ainda mais animado e fala: meu, isso é incrível, sério, vamos poder conversar sobre Long Afternoon, finalmente, eu nunca tinha alguém assim na minha vida. Então ela começa a dizer: realmente, os fãs que ela tem são poucos, porque ela não posta nada, não interage com o público, não faz shows e nem promove nada. E ele responde: é verdade, né? Se ela pelo menos interagisse com o público ou se ela fizesse shows, eu tenho certeza que ela teria mais do que o dobro dos fãs que ela tem agora. E a única coisa que ela posta nas suas redes sociais é o Kim, que é o seu personagem fictício. Fora isso, nada mais. E ele continua: eu acho que se pelo menos ela mostrasse o rosto, com certeza ela ganharia o dobro ou o triplo de fãs. Então ela pergunta: você acha que então ela deveria mostrar o rosto? E ele responde: então, não necessariamente. Eu como fã, eu gostaria de saber como é o rosto dela, ver como é a sua aparência, mas eu também curto esse jeito misterioso e legal. Eu acho que faz parte do charme da banda do Long Afternoon. E é bom que ele foque só na criação, porque esse jeito misterioso combina muito mais com ele. Eu gosto do Long Afternoon do jeito que ele é. Então nossa protagonista olha pra baixo e dá um sorrisinho.
Eu acho que você já sabe mais ou menos onde esse mangá vai levar a gente, né? Então nossa protagonista olha pro Prota e fala: Ei, a gente já se encontrou aqui algumas vezes, né? E o Prota querendo dar um migué e falou: eu não sei, a gente já se encontrou? Não sei, não tô lembrado disso aí não. Então ela olha pra ele e simplesmente manda braba: Ué, achei que você soubesse, porque toda vez que a gente se vê você fica me encarando. Nosso Protinha se ferrou agora. Não sei nem aonde ele vai conseguir botar a cara depois dessa. Mas depois dessa frase que pegou ele totalmente desprevenido, eu acho que ele se apaixonou instantaneamente, porque nos quadros seguintes mostra ele totalmente encantado, e ele desesperado se perguntando: Meu, mas como assim? Ela sabia que eu fiquei observando ela por todo esse tempo, porque ela nunca disse nada. Eu acho que foi um misto entre se apaixonar e ficar extremamente envergonhado. A cena já corta e a gente já vê nosso protagonista tendo um surto, e gritando e causando a maior confusão. Então, a chefe dele já vem perguntando: o que aconteceu? O que tá acontecendo com você? Por que toda essa gritaria? O Palmeiras ganhou o Mundial? Ele fala: chefe, eu preciso conversar com você, aconteceu uma coisa. Ela fala: não, pode contar comigo, o que foi que aconteceu? Então ele diz: eu acho que tem uma menina que acha que sou um stalker, ela tá me confundindo com stalker. E ela já pergunta: stalker? Como assim? Vamos conversar. Na cena seguinte, a gente descobre que o nome da chefe é Oyoju. Ela tem 39 anos e ela é a dona do café que eles trabalham. Mas ela já vai falando: mas isso aí... Mas pela história que você me contou, isso é normal. Talvez ela não tenha entendido errado. Talvez ela tenha até gostado de você. Então ele já vai falando pra ela: eu acho que não. Eu tô preocupado que ela não tenha me entendido direito. Eu tô preocupado que ela me ache um estranho agora. Então a chefe dele disse: Meu, para de ser besta. Você acha mesmo que se ela te achasse um estranho, ela ia conversar com você? Ou melhor, ela sabendo que você sempre fica olhando pra ela, ela ia querer continuar pegando o último trem junto com você? Para de ser bobo. Se você realmente tá arrependido, ou se você realmente quer colocar um ponto final nessa história, da próxima vez que você encontrar ela, conversa com ela. E quem sabe você realmente não vê o que ela tá pensando. Talvez vocês comecem até o romance. Então o Prota disse: tá certo, chefe, eu acho que você tem razão. Eu vou realmente falar com ela da próxima vez. Mas sobre essa história de romance, eu acho que não. Não é esse tipo de relação que eu acho que a gente vai ter. Você sabe como é, chefe, eu tô juntando dinheiro, eu preciso alugar uma casa pro ano que vem, eu preciso fazer minha faculdade. Por enquanto eu tô focando nas minhas coisas, sabe? Então a chefe dele disse: Ué, mas não é assim que começa um relacionamento? Vocês estão se encontrando quase todo dia. Vocês agora estão conversando. Você tá aqui falando comigo que tá todo arrependido achando que ela te acha um stalker. Eu acho que você se preocupa com ela. Eu acho que você tá querendo um relacionamento. Então o Prota todo bobinho já fala: Não, se a gente for só amigo eu já ficaria muito feliz por causa disso. Ela tem os mesmos gostos que eu, então uma amizade já seria muito bom. E ela rebate: Exatamente, todo relacionamento começa pela amizade, meu cara. E ele já fica todo nervosinho, falando: Não, eu só quero ser amigo, é só amigo. Mais tarde, no mesmo dia depois que ele saiu do serviço, ele estava andando na rua calmamente. Então ele começou a pensar: será que eu vou encontrar aquela garota no metrô hoje? Mas eu não sei o que ela acha de mim, será que ela pensa que eu sou um stalker? Mas eu queria tanto falar com ela sobre o Long Afternoon. Tomara que eu ache ela hoje, mas ao mesmo tempo eu espero que ela não esteja brava comigo. Assim que o Prota chegou no metrô, ele já tem uma grande surpresa. Normalmente no banco que ele sentava, tem um cara bêbado dormindo. E ele já fica muito puto por causa disso. E ele já fica pensando: poxa, e agora? Como que eu vou sentar do lado dela e fingir ter uma conversa normal? E fingir me aproximar normalmente? Droga. Enquanto isso, nossa protagonista já dá uma olhadinha de canto. Nosso prota, ele sai andando com um caderno na mão, dizendo que vai estudar em pé. E ao mesmo tempo ele disse que não vai se aproximar da garota em pé, porque ele quer evitar todo tipo de mal entendido. Quando de repente, nossa protagonista já chama o prota e já fala assim: Ei, você vai esperar realmente o trem em pé? E ele já olha todo assustado: Oi, tá falando comigo? Sim, até o trem chegar ainda vai demorar um pouco, você vai realmente esperar ele de pé? E ele já fica todo gaguejando: mas é que não sobrou nenhum lugar aqui que eu possa me sentar e tal, eu prefiro esperar em pé. E ela, toda atacante, já fala: Pera aí, amigo, claro que tem lugar. Aliás, tem um lugar aqui do meu ladinho, pode se sentar aqui, ó. Você pode se sentir livre para se sentar aqui do meu lado. E o nosso prota já faz aquela carona de besta e assim termina o nosso primeiro capítulo. E aí, o que acharam desse primeiro capítulo? Esse mangá é sensacional e nos próximos capítulos só melhora cada vez mais. É um romance muito divertido de ler.
Eu vou tentar trazer aqui pelo menos 1 ou 2 capítulos por dia. Então acompanha aqui comigo, que esse mangá é sensacional. Valeu, galera, até a próxima e fui!